E deu empate lá em Itaquera, Corinthians 0, Palmeiras 0. Aconteceu de tudo nesse jogo e fica conosco aqui que nós vamos falar tintim por tintim o que aconteceu nesse jogo lá em Itaquera que acabou agora há pouco. Então, como eu havia dito aqui no começo, né, Corinthians 0, Palmeiras 0, foi um empate com sabor, na minha opinião, de vitória para o Corinthians e para o Palmeiras saiu decepcionante esse resultado, principalmente porque o Corinthians estava com dois jogadores a menos, né, praticamente o segundo tempo inteiro, e o Palmeiras não conseguiu fazer o resultado, né? Primeiro a ser expulso foi o André e depois o Mateuzinho, né? O André aos 35 ainda do primeiro tempo ainda, e depois o Mateuzinho aos 71 já da segunda etapa. Palmeiras jogou com dois a mais e mesmo assim não conseguiu vencer o Corinthians. Um jogo que estava na mão do Palmeiras para vencer, acabou escapando. Não entendo esses resultados do Palmeiras. Ele continua líder do campeonato, está 6 pontos aí agora atrás do Flamengo. Continua líder, mas eu não entendo essa situação que o Palmeiras, né, assim, acontece nesses acontecimentos que vai acontecendo no jogo, o Palmeiras não aproveita a situação. Uma porque dois a menos era para ter liquidado o jogo, não liquidou. A gente percebeu que o Diniz fez um corredor ali de gente no meio do campo, deixou as pontas, né? Vamos dizer assim, os dois jogadores a menos, tirou os jogadores da ponta para ficar congestionado no meio, e mesmo assim o Palmeiras só ficava alçando bola na área, e aí bola na área ficava, né, praticamente assim, de igual por igual, né, em número de jogador. Também nas faltas cobradas, né, muito chute, querendo resolver, principalmente no final do jogo, no desespero também. A gente viu que o destaque do Palmeiras foi o Alan, né, foi o único jogador que buscou alguma coisa, jogou bem. Então, assim, a gente, né, coloca o Alan como o grande jogador aí, o nome do Palmeiras. Pelo lado do Corinthians ainda perdeu um gol ainda num contra-ataque por erro do Felipe Anderson. O Yuri Alberto cara a cara, né, com o Carlos Miguel ali também, era para o Corinthians até com dois a menos ter vencido o jogo, e o Carlos Miguel foi cirúrgico ali e defendeu, colocou para a linha de fundo, né, foi escanteio para o Corinthians, mas o Corinthians ainda com dois a menos poderia ter vencido o jogo se não fosse o Carlos Miguel salvar o Palmeiras. E o Palmeiras, assim, a gente vê que criou pouco, só o Alan que teve um destaque, dos outros jogadores é só a bola alçada, chuveirinho toda hora na área, criou pouco e a gente viu que não teve um volume de bola, né? É aquele jogo de chute de fora da área, né? No meio da intermediária para frente, e fica só chuveirinho na área todo jogo, o Palmeiras nessa situação. Então foi um péssimo resultado para o Palmeiras, que poderia ter vencido, e agora o Palmeiras ainda continua líder do campeonato, como havia dito, né? Em primeiro lugar, 6 pontos à frente do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos. E o Corinthians ali, né? Bem uma posição acima da zona do rebaixamento. Era jogo para o Palmeiras ter vencido. Vamos falar um pouquinho aqui das estatísticas do jogo. Ó, chutes. Palmeiras teve 17 contra 5 do Corinthians, mas desses 17 no gol foi só 5. Então quer dizer que foi muito chutão, só 5, né, efetivamente que chutou no gol. O Hugo foi o grande nome do Corinthians, né, defendeu alguns cabeceios aí do Palmeiras e também até quase também defendeu aí, salvou um gol contra também do Corinthians aí, o Hugo, né, que eu achei que foi o grande nome do Corinthians, né, o Hugo defendeu e salvou o Corinthians. Então, pra você ver, ó, o Palmeiras chutou 17 vezes, mas só 5 que acertou o gol. Já o Corinthians chutou 5, mas 4 acertou o gol. Então, foi 5 contra 4. Então, foi muito igual aí os chutes, os arremates no gol. Tanto o Carlos Miguel trabalhou do lado do Palmeiras, quanto o Hugo do Corinthians. Foi meio, mais ou menos as chances iguais para todo mundo. E o Palmeiras tinha muito mais chances para ter vencido o jogo. Posse de bola. Aí o Palmeiras foi superior, 60% contra 40%. Mas lógico, né? O Corinthians se retraiu e o Palmeiras teve posse de bola, mas pouco, né? Vamos dizer assim, não teve efetividade, poucas chances de gol. Então o Palmeiras, né, escapou aí os 3 pontos na Neoquímica Arena. E aí o Corinthians, né, aproveitando a situação, empatou, bom resultado para o Corinthians aí no final. O Palmeiras joga agora o próximo jogo, né, contra o Atlético Paranaense,
no estádio do Palmeiras, né? Allianz Parque, Nubank agora, né? Vamos ver como é que vai ser o nome. E o Corinthians também agora jogando também, né? Novamente no Brasileirão. E aí vamos passar aí para vocês tudo que vai acontecer nesse campeonato. Mas, final de jogo, Corinthians 0, Palmeiras 0 em Itaquera.